Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E hoje aqui no canal Geo Explica com Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades no YouTube, fazendo aqui mais uma videoaula, dentro aí da nossa nova proposta de trabalho. Por conta das atividades à distância, temos que continuar produzindo, Então, nessa nossa videoaula, nós vamos fazer aqui uma explicação sobre processos erosivos. Mas antes de falarmos mais sobre o que são processos erosivos, suas categorias e as formas de evitar esse problema, é importante nós estarmos destacando que, primeiro, erosão é um processo natural que vai acontecer com ou sem a presença do homem. Entretanto, a presença do homem, dependendo da forma como ela se desenvolve, ela pode agravar, ela pode acelerar, ela pode intensificar isso que nós chamamos de processo erosivo, principalmente quando nós nos referimos a processos erosivos em solo, tá? O segundo ponto, pessoal, a ser destacado é que o solo ele é um dos maiores patrimônios, de uma atividade ligada à agricultura, ligado à pecuária, enfim, ligada a toda e qualquer ação humana de ocupação e uso dos espaços. Quando o solo ele é bem manejado, quando o solo ele é bem conduzido, os problemas eles são menores e as rentabilidades são maiores. Entretanto, quando isso não acontece, nós temos o quê? Problemas que vão desde ordens estruturais do solo, perda de fertilidade e, em alguns casos extremos, levando ali a desmoronamentos e inviabilização de uso e ocupação econômica desta área, certo? Então, primeiramente, é entender o que é erosão. Podemos dizer que erosão consiste em um processo de retirada, transporte e acumulação de sedimentos. A erosão ela vai acontecer em solo, mas também vai acontecer em toda e qualquer outra superfície sólida, sendo que a velocidade e a intensidade desse desgaste vai variar conforme a resistência da superfície e conforme a intensidade da força atuante. No nosso caso dessa videoaula, nós vamos trabalhar com a erosão do solo. Fenômeno esse, processo este, que é uma das maiores contribuições negativas para que haja perda de fertilidade e para que haja inviabilização do seu uso econômico. Mas a primeira coisa a ser perguntada é: por que os processos erosivos acontecem no solo, quando nós falamos em fins agrícolas e por força antrópica? Via de regra, pessoal, esses processos erosivos eles vão acontecer em razão do manejo inadequado do solo, em razão do superpovoamento, em razão da falta de técnicas ou da não aplicação das chamadas técnicas conservacionistas do solo, que vamos explicar logo na sequência. Nesse caso, pessoal, a imagem que vocês veem aí é a chamada fase 1 ou estágio 1 dos processos erosivos, que é chamado de formação de sulcos. O que são sulcos? Sulcos são essas cavidades que se formam pelo escoamento, como vocês estão vendo aqui pelo cursor, pelo escoamento da água ou pelo pisoteamento, no caso, principalmente por gado ou por veículos, tá? Os sulcos, pessoal, vão formar a chamada fase 1, dos processos erosivos. Quando esse processo não é controlado como deveria ser e ele se expande, nós vamos atingir o nível 2, que são as chamadas ravinas. O que são as ravinas? São essas grandes crateras, que se formam no solo, entretanto que não atingem o lençol freático, Ou seja, as ravinas elas são a fase 2 do processo erosivo no solo. E aqui nessa fase 3, nós estamos diante de uma vossoroca, O que vai diferenciar a vossoroca da ravina? O fato da profundidade da cratera
ter alcançado quem? O lençol freático. Como vocês podem ver aqui nesta imagem, ó, a água correndo. O detalhe, gente, é que eu quero destacar a vocês é que muitas vezes podemos ter ravinas mais profundas do que as vossorocas. Isso vai depender do quê? Do nível de profundidade do lençol freático, tá? Então, quando o lençol freático é alcançado, tá? A ravina passa a ser nomeada de vossoroca. Porém, quando chega neste nível, muito dificilmente nós vamos conseguir o quê? Recuperar e tornar essa área como era originalmente. O que se faz hoje como técnica é, na verdade, um trabalho de estancamento, ou seja, fazer com que esse processo não avance, ou seja, fazer com que o desbarranqueamento lateral seja interrompido, certo? E que o aprofundamento também seja interrompido. Resumindo, fazer com que menos terra seja deslocada e acumulada em rios, o que vai causar o quê? Um processo chamado de assoreamento ou entupimento dos rios, que vão deixá-los mais largos e mais rasos, diminuindo o seu potencial de navegação, de pesca, de geração de energia. Porém, diante de tudo isso, como evitar esses problemas? Aí é que vão surgir as chamadas técnicas conservacionistas do solo, ou seja, são procedimentos que, ao serem adotados, vão permitir simultaneamente a continuidade da exploração econômica das atividades junto ao solo, mas ao mesmo tempo vão garantir o que? Um equilíbrio para que este solo seja minimamente impactado. E quais são essas técnicas conservacionistas? Então nós temos a não prática das queimadas, a manutenção da matéria orgânica sobre o solo após a colheita. Lembrando que quando mantemos a matéria orgânica, além de refertilizarmos o solo, nós estamos protegendo mesmo sobre a ação do vento, a variação de temperatura e principalmente a ação da água. A rotação de culturas, né, que vai garantir o quê? A alternância, ora eu planto soja, depois milho, depois trigo, depois aveia, seguindo uma sequência. Isso não vai gerar o esgotamento do solo, que pode ocorrer se tivermos uma sequenciação, uma repetição de um mesmo cultivar, certo? Manejar ou remover o mínimo possível do solo. Então, aquelas técnicas arcaicas de gradeamento do solo, que por muito e muito tempo foram conduzidas de uma forma sem a orientação técnica, se demonstraram ao longo dos anos extremamente prejudiciais ao solo. Nós que estamos em uma região de clima tropical, em um país tropical com grandes chuvas abundantes, né? Quando o solo ele é muito removido, tá? O que acaba acontecendo? Ele fica mais susceptível, mais vulnerável aos processos erosivos. Daí a importância de quem? Do plantio direto, ou chamado plantio na palha, que é quando o agricultor planta em cima da palha da cultura anterior, que vai gerar todos os benefícios já citados aqui, certo? Também a construção de curvas de nível, que são barragens, são barreiras, são elevações de terra com a finalidade de conter o quê? O escoamento superficial da água. Assim a água infiltra mais e diminui o escoamento superficial, o que vai diminuir a ocorrência ou a probabilidade de que ocorra isso aqui, ó. Tá? A fase 1 do processo erosivo, ou seja, a formação de sulcos. E também a construção de terraços, né? Que consiste em diminuição da declividade nas áreas onde a inclinação ela é elevada. Esses terraços, ao se constituírem em áreas planas, vão ser menos susceptíveis à erosão laminar, à erosão superficial ou à lixiviação em regiões onde a topografia é muito inclinada. Tudo bem? Então essas eram as observações
deste tópico e voltamos o quanto antes com uma nova videoaula. Geo Explica com Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades no YouTube. Beijos e até uma próxima!